Olá, galera, tudo bem? Vamos voltar agora para a aula de sistema linear, só que agora num sistema 3x3. O que é um sistema 3x3? Aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, um sistema com três equações lineares, ó, uma, duas, três. E todas as três equações lineares possuem três incógnitas: x, y, z, x, y, z. X, Y, Z. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte, é mostrar para vocês que eu posso determinar a classificação do sistema também no sistema 3x3. Ah, o que é classificar um sistema, Michel? É aquilo que a gente viu na última aula. Qual é a classificação do sistema? A gente viu que um sistema pode ser um sistema SPD, possível e determinado. Um sistema pode ser SPI, possível e indeterminado, e o sistema pode ser SI, um sistema impossível. E como a gente fazia isso? Calculando o determinante. A gente viu aquela série. Então, para o sistema 3x3, a gente pode fazer a mesma coisa, tá ok? Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer, vou calcular o determinante principal, que a gente chama de determinante principal. E como a gente calcula o determinante principal? Olha aqui, ó. Determinante principal, a gente viu como calcular lá. O determinante principal é calculado como o determinante dos coeficientes das letras. Então, aqui, ó, coluna 1 é a coluna x, 2, 1 e 1 aqui os coeficientes. Ó, 2, quando não tiver número na frente nenhum é 1, quando não tiver número na frente nenhum é 1. Agora, a coluna do y, aqui, ó, com o sinal de menos, fica menos 1. Com o sinal de mais, fica mais 1. Não precisa botar o mais, né? E com o sinal de menos, menos 1. Olha lá, ó. E agora, z. Aqui, ó. 1, 1 e 2. 1, 1 e 2. Olha lá o determinante, olha lá. Esse é o determinante principal. E a gente aprendeu como calcula o determinante 3x3. O que a gente faz no determinante 3x3? A gente repete as duas primeiras colunas, não é isso? Então, a gente vai fazer isso. Vamos repetir as duas primeiras colunas aqui, ó. 2, 1 e 1. Menos 1, 1 e menos 1. Aí, o que a gente viu? Vamos multiplicar as colunas principais. A coluna principal vai multiplicar e vai manter o sinal. A gente viu isso. Então, aqui eu vou fazer até de preto, ó. Coluna principal 1, ó. Pá, 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 pá. Coluna principal 2, olha lá, ó. E coluna principal 3. Esse aqui a gente mantém os seus respectivos sinais. Então, vamos fazer a multiplicação. Olha lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Mantém o sinal. Olha lá. Próximo. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mantém o sinal. Depois, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Mantém o sinal. Aí agora, qual é a próxima informação? Diagonal secundária, inverte o sinal. Então, aqui, ó, diagonal secundária, lá, ó, a caneta falhou. Agora aqui, ó, diagonal secundária, lá, ó, inverte o sinal. E diagonal secundária, inverte o sinal. Então, como a gente vai fazer agora? Inverter o sinal. Vou até botar de outra cor agora, vou botar de vermelho, para a gente manter aqui o cálculo do determinante. Olha lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Se é diagonal invertida, menos 1. Inverteu o sinal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Se diagonal invertida, trocou o sinal. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Diagonal invertida, trocou o sinal. Então, qual vai ser o resultado do determinante principal? Determinante principal, olha lá, 4 com menos 1, 3. 3 com menos 1, 2. 2 com menos 1, 1. 1 com mais 2, 3. Com mais 2, 5. Esse é o cálculo do determinante principal. O que a gente viu? Que se o determinante principal é diferente de zero, ele é um SPD. A gente viu isso. Então, esse sistema é um sistema SPD. É possível e determinado. Então, tem como a gente calcular o valor de x, y, z. Tá ok? Aí, eu mostrei para vocês que o mesmo caso de determinante usando 2x2 ou 3x3 é o mesmo jeito de se fazer.
Tá ok? E como a gente resolve um sistema 3x3? O primeiro exemplo que nós vamos ver é a regra de Cramer, tá ok? A regra de Cramer, ela vai usar determinante o tempo inteiro, então as contas ficam grandes. Então, existem dois jeitos de resolver um sistema linear 3x3, regra de Cramer e escalonamento. Hoje, a gente só vai ver regra de Cramer, tá ok? É muito importante que vocês entendam como é o processo da regra de Cramer. A regra de Cramer é calculada assim, olha lá. Para determinar o x, eu preciso calcular d de x sobre d. Para calcular y, eu preciso calcular d de y sobre d. E para calcular z, eu preciso calcular d de z sobre d. O que é a d de x, a d de y e a d de z? A gente já viu isso na aula passada. A d de x é o determinante tirando a coluna x e colocando a coluna de fora. A gente viu isso como calcular, tá ok? Então, como é que eu calculo, por exemplo, como é que eu soluciono esse problema aqui? A primeira coisa, eu tive que calcular o determinante principal. A gente já calculou o determinante principal. Aí agora, para calcular o valor de x, eu preciso calcular a d de x. Então, ó, vamos resolver esse sistema aqui. Como é que eu calcularia o valor de x? Para eu calcular o valor de x, eu tenho que calcular a d de x. E como eu calculo a d de x? Aqui, ó, vou botar aqui, ó, d de x. Como é que calcula a d de x? É o determinante tirando a coluna x e entrando a coluna de fora. Então, quem é a coluna de fora? 3, 6 e 3. Olha lá, ó. Aí, agora que eu tirei a coluna x, as colunas y e z permanecem. Então, vai ficar ó, menos 1, 1 e menos 1, menos 1, 1 e menos 1. E a coluna z, 1, 1 e 2. Olha lá, ó. Vamos calcular a d de x. Lembrando, repete as duas primeiras colunas aqui, ó. 3, 6 e 3. Menos 1, 1 e menos 1. Vamos, então, fazer aquele sistema, né, de diagonal principal, diagonal secundária. Então, diagonal principal aqui, ó. Pá, 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 pá. Essa daqui e essa daqui. A diagonal principal. O que a gente falou da diagonal principal? Diagonal principal sempre mantém o sinal. Então, como é que vai ficar a d de x? Olha lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mantém o sinal. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Mantém o sinal. 1 vezes 6, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Mantém o sinal. Então, agora, diagonal invertida. Diagonal invertida, troca o sinal. Olha lá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. E pá, 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 pá. Se importa muito com esse valor de pá, 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 não, tá? Isso aqui é só para manter aí a palavrinha. Então, ó, diagonal secundária, inverte sinal. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Como é diagonal invertida, inverteu o sinal. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Como é diagonal invertida, trocou o sinal. 2 vezes 6, 12. 12 vezes menos 1, menos 12. Então, diagonal invertida, trocou o sinal. Tá ok? Então, olha aqui, ó. 3 negativo com 3 positivo, cancelou. Ficou 6 mais 12, 18. 6 mais 2, 18. E menos 3 com menos 6, menos 9. Então, ficou 18 menos 9. 18 menos 9 dá quanto? A d de x vale 9. Ou seja, para eu encontrar o valor de x, eu já sei calcular o valor de x. A gente já aprendeu a calcular o valor de x. Como é que calcula o valor de x? É a d de x sobre d. Se a d deu 5 e a d de x deu 9, então o valor de x vai ficar uma fração mesmo. Fazer o quê? É o resultado fracionário. Então, a gente coloca aqui, o x é igual a d de x sobre o determinante principal. Esse é o resultado de x para o sistema. Michel, como é que eu vou calcular o valor de y? Do mesmo jeito. O valor do y, eu vou até trazer para cá, ó, vou trazer para cá, ó, a folhinha para a gente... Aqui, ó. D de y. Como a gente calcula a d de y, tá ok? A d de y, a gente vai tirar a coluna y e vai trocar pela coluna de fora. Aqui, ó. Então, ó, mantém a coluna x, 2, 1 e 1. Sai a coluna y e entra a coluna de fora. 3, 6 e 3. E, ó, 1, 1 e 2. Tem a coluna z. 1, 1
e 2. Olha que maravilha, ó. Beleza? E como a gente calcula? Repete as duas primeiras colunas, olha lá, ó. Repete as duas primeiras colunas e calcula o determinante. Como é que a gente vai calcular o determinante? Diagonal principal e diagonal secundária. Diagonal principal, como é que é a diagonal principal? Aqui, ó, segurei a folhinha aqui para a gente não perder. Aqui, ó, pá, 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 pá. Diagonal principal. Diagonal principal. Diagonal principal. Qual é a regra da diagonal principal? Mantém o seu sinal. Então, ó, D de Y vai ser o quê? O que vai ser a D de Y? 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. Mantém o sinal. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Mantém o sinal. Isso aí. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Mantém o sinal. Vai ficar um número grande a princípio. Vamos agora calcular a diagonal invertida. Lembrando que troca o sinal. Então, troca o sinal dessa coluna, essa diagonal, perdão. Troca o sinal dessa diagonal, troca o sinal dessa diagonal. Então, vamos trocar o sinal deles. Trocar o sinal deles vai ficar assim, ó. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. Trocou o sinal. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Trocou o sinal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Trocou o sinal. Ah lá. Aí, o que a gente vai fazer? Calcular a D de Y. Como vai ficar a D de Y? A D de Y vai ficar 24 mais 3, 27. Com mais 3, 30. 30 positivo, menos 6, 6, 6, 18. Então, vai ficar 30 menos 18. 30 menos 18 dá 12, não é isso? Então, a D de Y vale 12. Ou seja, encontrei a D de Y, e se eu já tenho a diagonal principal, que a gente foi a primeira a calculá-la, que deu 5, a gente também determinou o valor de Y. Onde é que dá o valor de Y? O Y é igual a 12 quintos. Pronto. Como o resultado foi fração, infelizmente os resultados deu fração, a gente vai ficar ruim se a gente substituir esses valores lá. Mas você pode fazer isso para encontrar o valor de Z, se você quiser, né? Lembrando que só tem que depois fazer o MMC. Então, ou eu faço a D de Z para calcular o valor de Z, ou eu posso substituir esses dois valores em qualquer uma daquelas linhas e encontrar o valor de Z. Como a gente está fazendo regra de Kramer, vamos manter a regra de Kramer e agora vamos calcular a D de Z. Como é que calcula a D de Z? A D de Z é sai a coluna Z e entra a coluna de fora. Né? Então, repete a coluna X, repete a coluna Y, menos 1, 1 e menos 1. E agora sai a coluna Z, sai essa coluna Z e entra de fora. 3, 6, 3. Beleza. Repete as duas primeiras colunas, como a gente já aprendeu, não foi isso? Olha lá, 2, 1 e 1. Menos 1, 1 e menos 1. Diagonal principal e diagonal secundária. Diagonal principal, ó, pá, pá, pá. Diagonal secundária. Perdão, principal, ó. Diagonal principal, principal e principal, ó. Mantém o sinal. Então, vamos lá. Diagonal principal mantém o sinal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Trocou o sinal? Não, mantém o sinal. E 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, diagonal invertida, troca o sinal. Ó. Diagonal invertida, diagonal invertida, diagonal invertida. Então, diagonal invertida de vermelho. 1 vezes 1, 1. Vezes 3, 3. Trocou o sinal, menos 3. Menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. Trocou o sinal, mais 12. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Trocou o sinal, positivo. Aqui, ó. Cortou negativo com positivo. Positivo com negativo. Ficou 12, tira 3. Quanto é que é 12 tira 3? 12 tira 3 também dá 9. Ah lá, a D de Z é igual a D de X. Então, se a D de Z é igual a D de X, o resultado do Z era exatamente igual a o de X. Olha lá, ó.
Beleza? Tranquilo? Eu poderia fazer, vou fazer o segundo exemplo, como calcular o d de z. Se você calculou a d de x e calculou a d de y, você poderia calcular a d de z como? Vou separar aqui, porque a gente já acabou, tá? A gente já encontrou os 3 resultados. Eu só vou mostrar para vocês como o último resultado poderia ser encontrado. O último resultado poderia ser encontrado o seguinte, ó, pega a segunda linha, você pode escolher qualquer uma daquelas linhas lá, tá? Pega a segunda linha, tá ok? Pegando a segunda linha, qual é o valor de x que você encontrou? 9/5. Então, 9/5 mais o valor do y. Qual é o valor do y que você encontrou? 12/5 mais z igual a 6. Então, ó, repete o denominador, que são iguais, e soma em cima. 9 mais 12, 21. Essa fração passa para o outro lado mudando de sinal, correto? Se eu passar a fração para o outro lado mudando de sinal, vai ficar 6 menos 21 sobre 5. Aí, ó, o que a gente aprendeu? Multiplica e junta com o sinal de fora. Então, vai ficar 5 vezes 6, 30. 30 menos 21, 9 ainda sobre 5. Olha lá. Então, o último, você pode não querer fazer o determinante, se você quiser. Tá ok? Mas você pelo menos tem que fazer 2 para terminar a sua conta. Tudo bem? Espero que vocês tenham pegado aí a visão, perceberam que não é difícil, né? Não é difícil, é fácil. A gente já vem fazendo nas últimas aulas tudo isso bonitinho. É só pegar e manter a calma e fazer tudo bonitinho, tá ok? Na próxima aula eu deixo uns exercícios para vocês e eu vou fazer uma aula de dúvida. Tá ok? Meio-dia a gente vai fazer uma aula de dúvida para poder ver se vocês entenderam e tal. Meio-dia, então, meio-dia não espera para a gente pegar a aula de dúvida. Valeu, abraço!